Então, gente, continuando, o historiador Eric Hobsbawm, que inclusive tem no assunto de vocês na página 172, ele vai dizer que as transformações foram imensas, né, e modificaram é, modificar a maneira como a própria Europa ela vai viver, né? Ela deixa de ser uma sociedade que buscava controlar muitas vezes o comércio para uma coisa muito mais ampla. É como se a gente pudesse dizer que a indústria ela explodiu na Europa. Explodiu no sentido de há uma explosão que espalha seus fragmentos para tudo quanto é lugar. Todos os segmentos da Europa e do mundo vai querer produtos produzidos pela Inglaterra, né? Então Eric Hobsbawm vai dizer que esse evento que acontece é um evento que vai libertar o homem dos grilhões que o prendia, né? O que ele chama de grilhões? São como se fossem correntes, né? Mas os grilhões são coisas do imaginário. É como se você tivesse preso por correntes invisíveis, né? Então o homem se liberta em definitivo em direção à evolução tecnológica que nós temos hoje. Deu, por exemplo, estar aqui gravando um vídeo para vocês, né? No meu tempo, no meu horário, e adiante poder passar esse vídeo para vocês ouvirem e ouvir a explicação do que está sendo dito sobre um material ou a linha da história, né, para a gente compreender as coisas do passado. Então, é, realmente foi uma coisa que modificou, né, os caminhos da industrialização. A gente sabe que começa com o artesanato, a manufatura. A manufatura, na verdade, é uma transição do artesanato para a maquinofatura. Por que tem esse nome maquinofatura? Porque tudo que é produzido é chamado de faturar. Não sei se vocês já ouviram, né? Tudo que é feito, que é produzido, que é colocado em ponto de venda é chamado de quando você vai vender, você fatura, né? Não sei se vocês já compraram produtos na internet que lá, ou então é, é, comprar alguma coisa que precisa chegar, né? A primeira coisa que o vendedor faz é estabelecer a fatura. Ele fatura aquele produto para que aquele produto seja entregue, né? Faz toda a triagem, toda a organização lá, nota fiscal, é, peso, medida, né? O tamanho, quantos dias vai chegar na sua casa, tudo isso faz parte da fatura, né? O valor, né? Como é que você vai pagar, tudo isso era feito, chamado de fatura. Até hoje esse nome é, é assim. E maquinofatura, a maquinofatura é justamente um procedimento que era feito para ser vendido, produtos que eram feitos para ser vendido em tempo real, né? Em tempo mais rápido, tá certo? Então assim, como os ingleses eles foram grandes acumuladores de capital, você tem um período do metalismo que esse metalismo vai gerar muito acúmulo de riqueza, acúmulo de capital, acúmulo de pedras preciosas, acúmulo de metais preciosos, que era chamado chamado de metalismo, né? Que é como se fosse assim o pai do capitalismo, né? Que o mercantilismo passa a ser justamente nesse período. O mercantilismo, a moeda de troca era justamente os metais preciosos, o metalismo. Então o mercantilismo ele ainda tem uma parte dessa. Quando chega a criação de moedas, a criação das moedas, aí nós temos o que a gente chama de capitalismo. O capitalismo ele vai ser muito mais incentivado a se tornar pujante, forte, nesse período da industrialização.
Tem muita gente que diz que provavelmente o capitalismo algum dia vai quebrar. Eu não acho que é uma coisa por agora. Primeiro, por quê? Eu sempre digo isso quando a gente está tratando dessas questões de capitalismo. O capitalismo está atrelado à fábrica de produtos duráveis, né? Ou produtos obsoletos. São produtos que fabrica e quase que em seguida você tem que renovar de estar comprando porque está ficando ultrapassado, que é o que a gente está vivendo hoje. Então assim, quem é que investe? É quem tem capital. E quem é que investe? É quem muitas vezes acumula o capital, né? O dinheiro. Quem tem pode comprar, né? Quem pode investir em indústria acaba tendo a possibilidade de ter esse capital multiplicado, que foi o que aconteceu com a burguesia no período da Revolução Industrial. Tá? Essa revolução ela vai mudar a cara do mundo, porque as coisas começam a ter uma conotação de modernidade justamente pelos produtos fabricados, as facilidades que começam a ter. Por exemplo, nós começamos a ter então o trem, né? Os trens que se espalham, as redes ferroviárias se espalham em vários lugares do mundo, inclusive na América, né? Os Estados Unidos é grande pioneiro nisso. As próprias máquinas de industrialização de tecidos e outras coisas que vão facilitar. Os Estados Unidos, por que os Estados Unidos se tornam uma nação forte quando viram uma nação, né? A gente viu lá no processo da independência, é porque os Estados Unidos adotam justamente essa questão de acompanhar a maneira como a Inglaterra ela se colocou no mundo, né? Aquela que vai produzir bens de consumo, vai produzir bens materiais. Os Estados Unidos se tornam um dos mais industrializados da América. Não é à toa que eles continuam sendo, e hoje já ultrapassou até a Inglaterra. Hoje eles concorrem com a China e com o Japão e com a Alemanha, né? Se a gente observar. Então assim, seus produtos são muito fortalecidos pelo tempo histórico que eles começaram. Eles não começaram hoje. Enquanto que, por exemplo, se a gente partir para o Brasil, nós temos um parque industrial que está acanhado, né? Que está encolhido, a gente desenvolve muito pouco indústria, e a indústria é que faz a gente desenvolver tecnologia. Sem a indústria não se desenvolve tecnologia, não se desenvolve ciência. A ciência também ela é uma parte fundamental, porque quando a gente desenvolve, quando a Inglaterra, por exemplo, desenvolve indústria, automaticamente isso vai abrir espaço para que uma ciência forte nasça, para desenvolver cada vez mais mecanismos e força de domínio do comércio. Quanto mais eu tenho um parque industrial forte, mais eu vou poder vender meus produtos, e vendendo meus produtos eu gero cada vez mais divisa, que é o que? Capital. Eu gero cada vez mais receita. Então a Inglaterra, muito antes das outras, começa a desenvolver esse tipo de indústria e de comércio, que vai fomentar o capitalismo, que vai ser aquilo que vai passar por várias situações, crises, mas ele sempre se renova, porque sempre tem um produto novo a lançar no mercado. E o que o capitalismo faz? Baseado no capitalismo liberal de Adam Smith. O capitalismo ele sobrevive de oferta e de procura. Ora, se existe oferta, né, existe a procura. E se tem a procura, o que o capitalismo visa? O lucro. Às vezes ele tiver que baixar o preço de um produto para ele ter algum tipo de lucro, ele baixa. Se ele quiser colocar muitas vezes, fazer um produto desaparecer no mercado para que ele tenha um lucro maior, isso acontece. Para de fabricar em um dado momento para que haja uma oferta, e aí para que haja uma procura do produto, e aí você tenha também
na frente você tenha um produto visando um lucro maior. Então a Inglaterra, na verdade, talvez tenha encontrado a fórmula de ficar rica, né? Se a gente pudesse fazer uma referência, seria a galinha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro, sem que você tivesse a galinha, sem que ela produzisse os ovos de ouro. Mas simbolicamente seria isso. O que a Inglaterra conseguiu foi a galinha dos ovos de ouro. Porque a indústria começa a gerar muito mais lucro do que invadir os territórios alheios e fazer guerra e fomentar guerra. É a partir daí que a Inglaterra começa a ser a nação que vai querer sempre a intenção dela. Aí vai ter libertação dos escravos, né? Vai ter alguns tratados que interessam esse comércio universal, mundial, né? Ela agora vai defender os interesses dela, e muitas vezes os interesses dela estavam pautados em defender, por exemplo, o fim da escravidão, para que tivesse mais pessoas consumindo seus produtos. Então nós temos um dos momentos mais importantes, né, da história da humanidade, como o período da Inglaterra sendo essa nação que vai tomar frente nesses questionamentos assim, sobre a vida em sociedade, o processo de cada vez mais as tecnologias poder chegar em todos os lugares do mundo, porque interessa quem vende. Interessa quem vende. Como as coisas industriais, elas geram ofusca muitas vezes no nosso olhar, a gente acha bonito, esteticamente maravilhoso, uma coisa que é feita em fábrica, todo mundo vai querer algo fabricado pela Inglaterra, né? Não é à toa que a Inglaterra se mantém como uma nação rica, né? Até os dias de hoje. Pode até passar por crise, mas a crise na Inglaterra seria o nosso bem-estar aqui, num momento importante, né? Que a gente pudesse desenvolver isso. Então assim, o que esses governantes da Inglaterra fizeram para acumular capital? É bom a gente lembrar, né? Eles saquearam os galeões espanhóis que partia da América cheio de ouro, de prata, né? Então contrataram corsários, né? A rainha, no período em que teve no poder a Elizabeth, como a gente viu lá na parte anterior, quando começa sobre a sociedade moderna, nós vimos que ela pagava corsários, ela contratava piratas para fazer o trabalho sujo, né? Não colocava a esquadra inglesa para fazer esse trabalho, mas contratava gente, né, que vivia disso. Os piratas viviam disso, né, viviam disso. Aquele filme Piratas do Caribe, que tem lá o Jack Sparrow, lá o John Depp, né, interpreta o Jack Sparrow, aquele pirata. Ali, muita coisa ali fica claro como as tramas que estão por trás, né, do trabalho feito pelos piratas. Às vezes eles roubavam e dividiam com pessoas de alto escalão de várias outras nações. Então, beleza, pessoal? A gente encerra aqui e continua mais tarde, né, em outra videoaula, explicando sobre a questão desse processo de industrialização. Só foi possível o desenvolvimento da industrialização, é bom que vocês lembrem e observem aí no livro de vocês, que só foi possível esse processo de industrialização e desenvolvimento com o acúmulo de capital pelas forças inglesas, né, pelos governos ingleses. Eles tinham um acúmulo muito forte de metais preciosos. É como se você tivesse muito dinheiro e pudesse investir, tá certo? É bom lembrar disso, tá?